a gente faz um tipo de marinada na indústria, que a gente faz um tempero, faz uma salmoura, água, cebola, ervas frescas e injeta nele. Então ele vai ter muita suculência, para não ter chance de você servir aquela ave natalina seca, que é muito comum, principalmente quando você deixa na mão de funcionário, que às vezes o cara coloca tudo no forno, esquece e acaba ficando seco. Eu acho que assim, não tem nada mais sem graça do que você consumir uma ave natalina, seja um lombinho, um corte suíno do pernil lombinho tender, ou uma ave, um peru, um fiesta seco. Qual que vai ser o segredo desse fiesta que a gente vai fazer hoje? É um preparo que acho que muita gente já faz dessa forma, e eu acho que é a forma que a gente tem para ter uma garantia de suculência no produto, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai tirar ele da embalagem, a gente já vai aproveitar todo o tempero que ele vem, a gente vai descolar a pele do peito. Alguém já viu um preparo parecido? Não. A gente vai descolar a pele do peito, mas não vai tirar a pele, porque a pele ela retém umidade, ela tem sabor, enfim. E a gente vai fazer uma manteiga temperada. Então eu vou fazer uma manteiga com um pouco de salsa, tomilho e alecrim. A gente já está tudo cortado aqui. Vou espremer um pouquinho de limão siciliano, um pouco de azeite. A gente vai misturar e vai cobrir ele com essa camada, né? Rechear a carne e a pele com essa camada de margarina. Vai entrar no forno, essa margarina vai derreter, vai ajudar a dourar a pele e vai trazer muita suculência para o peito da ave. Sobrecoxa é a parte mais suculenta, tem um pouco mais de gordura. O peito é sempre a parte mais seca. Então a gente coloca essa camada de margarina temperada justamente no peito por ser mais suculento. Na sequência a gente vai fazer uma salada de batata, que eu gosto muito. Eu já gosto muito de salada de batata. Normalmente as saladas que a gente come, né, tem gente que chama de maionese ou salada de batata. É com a batata cozida. Cozinha na água e mistura com a maionese, bota uma cenoura ali, enfim. O que a gente vai fazer de diferente? Em vez de só cozinhar, a gente vai cozinhar a batata até ficar relativamente al dente, vai temperar ela com azeite, pimenta do reino, sal, tomilho, alecrim e vai pôr no forno. Inclusive a gente já está com uma leva de batata ali, que vai ser o que vocês vão degustar. Ela fica bem corada, a ideia é ser uma salada de batata corada. Daí depois a gente vai fazer uma maionese temperada. Então, para não ficar aquela maionese insossa, de novo, acho que o ingrediente coringa de hoje está sendo a mostarda Dijon. Maionezinha com um pouquinho de mostarda Dijon. Vou botar um pouco de shoyu. Shoyu a gente falou sobre o umami, que é o quinto sabor, é o sabor que eleva o nível, né, de sabor. Você saliva muito. Alguns ingredientes têm umami. Parmesão tem muito. Parmesão é o quinto sabor. Umami é o quinto sabor. Tem o sal, o doce, o azedo, o amargo, e o umami é como se fosse a junção de todos esses. É difícil você descrever, mas é algo que potencializa. Tá? E uma farofa natalina com farinha panko. Acho que a farinha panko é muito coringa, acho que já esteve na moda, hoje até passou, todo mundo conhece farinha panko, né? Tanto para fazer empanado quanto farofa. Para mim, qual é a principal vantagem da farinha panko? A crocância e a longevidade de crocância. Então eu consigo fazer ela crocante, ela vai chegar na casa do meu cliente, se eu for vender uma ceia, vai continuar crocante. Tem umas técnicas que a gente vai ensinar hoje. E um arroz com amêndoa salteada, só. Um arrozinho com amêndoa. Então, pessoal, vamos começar com... Aqui eu já tenho minha margarina. Para esse preparo, eu não sou muito fã de luva. Acho que uma época a gente falava muito que luva era sinônimo de higiene, mas eu acho que a luva... Acho que hoje já é provado que não é. Porque quando seu cozinheiro ele fica com luva, ele tem uma falsa sensação que a mão dele está limpa o tempo todo. E não tá. Então ele vai colocar a mão no frango, vai botar a mão no avental, enfim, vai amarrar o sapato e vai continuar com a luva. Como é que vocês fazem normalmente a ave natalina? Alguém arrisca dizer? Tempera, vinho, laranja? Aham. É isso. Aqui, então, eu vou pegar a nossa margarina. O ideal é ela estar sempre em ponto de pomada, que é um pontinho mais macio dela. Aqui a gente acabou deixando na geladeira, mas eu vou aquecer ela com a mão. Vou deixar isso aqui. Daí aqui a gente já tem uma mistura de salsa, alecrim e tomilho bem cortadinho. Eu vou por aqui.
E vou pôr um limão siciliano. Vou cortar com a mão esquerda aqui. Foi. E um limão siciliano. A mão embaixo aqui para não cair nenhuma semente. O aroma disso aqui, desse limão, acho que é fenomenal. Aqui, hoje eu não vou fazer isso, mas eu poderia ralar um alho também, tá? Daí a gente fez a primeira aioli com alho. A gente não botou... A gente botou bem pouco de alho, porque é alho cru. Para esse preparo, como ele não é cru, eu poderia botar um pouco mais, porque ele vai assar, tá? Nesse caso, se eu usar raspa, vai ficar muito forte. Do limão, deve botar raspa, tá? Deve. O que eu falo da raspa, que eu só não estou fazendo isso aqui hoje, porque para fazer raspa, você precisa ter um ralador bem fininho, porque senão morder ela fica meio desagradável. E a raspa do limão siciliano é do limão siciliano contra o Tahiti. Você tem que raspar com delicadeza, porque se você pega a parte branca da casca, amargou total, tá? Então aqui eu já tenho uma base, mas a raspa fica sensacional, tá? Alho e a raspa do limão siciliano, porque a casca é onde está todos os óleos aromáticos. Então, falando de aroma, quando você usa a casca, vai além do sabor. Eu vou só pôr aqui no lixo essa luva. Pronto. Então a gente já tem uma manteiga temperada. Aqui, deixa eu dar esse bolo de lixo, depois eu peço outro. Você falou lá? Boa, obrigado. Agora a gente vai pro Fiesta, que é acho que a grande sacada, tá? Quando vocês fazem, vocês colocam alguma coisa dentro da ave natalina, do Fiesta? Não? Então, o que eu particularmente gosto de fazer? Eu não sou fã de colocar a ave natalina e esquecer. Que a gente faz isso normalmente, né? Deixa ali para ficar bem assadinho. Eu tento tirar ela a partir do momento que a ave natalina cozinhou, eu já tiro, porque eu acho que aí faz ela ficar seca. Por que eu não costumo rechear com laranja, cebola, maçã, enfim? Porque a partir do momento que eu recheio, eu vedo o espaço de ar para circular dentro da ave. E ela demora mais para cozinhar, tá? O que eu vou fazer? Sabe o que eu vou pedir para você? Você vai lá, tira e coloca ela aqui, porque se eu fizer ali vai fazer muita lambança. Por favor. Boa, obrigado. Eu pedi para Stephanie fazer isso lá, senão vai sair o líquido do descongelamento e vai fazer uma lambança. O que eu já vou adiantando? Para a nossa salada de batata, a gente vai fazer uma maionese de novo temperada, tá? Aqui eu vou entrar com a nossa maionese salada, mostarda Dijon, de novo. Dessa vez, eu vou botar um pouquinho de shoyu, tá? Para dar esse umami. Para quem não sabe, Seara tem maionese, que é maionese salada, uma base de maionese neutra, que é perfeita para a transformação. Pronto. Tem bag de 3 quilos, de 6 quilos, pote de 500 gramas, 300 gramas, tem de tudo, tá?
botar um pouco de shoyu. Aqui, pode considerar meia colher de sopa de shoyu, tá? Eu não boto muito, porque o shoyu tem muito sal, então ele salga, e a partir do momento que eu tempero ela, ela ainda vai apurando muito. Então, às vezes, você coloca uma quantidade de shoyu que tá ótima, quando você vai ver, ele tá bem mais forte. E aqui só misturar, tá? Pô, dia longo de aprendizado, né? 3 aulas seguidas. Oi? É isso aí. Tá valendo a pena? É bom, né? Sentadinha. Eu adoro palestra. Enfim. Você aprende. Não paguei nenhum boleto. É isso. Aí respondeu nem WhatsApp. Obrigado, viu? Boa, pode deixar aí. Quando eu faço um frango assado, eu gosto de costurar ele. Costurar ou amarrar. Amarrar, melhor falando, né? Então eu amarro a asa e a perninha para ele ficar bem fechadinho. Eu tenho uma agulha para costurar carnes em geral, uma agulha enorme, é irado. E daí eu passo um barbante, coloco essa agulha aqui, fecho e ele fica bem bolinha. Pro Fiesta, como é uma ave bem grande, eu não faço isso porque a gente precisa assar ele por inteiro. Um frango para ele ficar seco é muito fácil. O Fiesta, como é maior, eu acho que não tem necessidade de fazer isso, tá? Isso serve para um Fiesta ou para o peru. Bom, aqui eu já tenho a nossa maionese temperada para salada de batata, tá? Então a gente adiantou uma parte da salada de batata, eu vou deixar aqui e a gente volta para o Fiesta agora. O que eu vou fazer? Aqui não tem jeito, vai ser na mão, tá? Eu vou virar ele. Como é que eu faço para não queimar a asa? Eu posso ou pôr um papel alumínio, ou eu quebro ela e deixo... Ela vai assar assim, tá? Para baixo. Então, no final, a gente vai ter uma asinha suculenta sem estar queimada. Pronto. Uma coisa que eu aprendi e eu sempre faço toda vez que eu vou fazer uma ave inteira é... Aqui perto tem um ossinho chamado fúrcula. Acho que todo mundo aqui já comeu frango assado no final e pegou aquele triângulozinho que sobra do pescoço e puxa. Quem quebra na metade ganha, quem quebra na pontinha perde. Eu vou tirar exatamente esse osso. Na hora que eu for partir ele, esse osso costuma atrapalhar. Então eu não consigo ter um bom aproveitamento. Então eu vou, com a faca, fazer o contorno. Ó, eu já senti. Eu não vou fazer isso na tábua, senão vai fazer muita sujeira aqui, tá? Mas a tábua é sempre a melhor superfície de trabalho que tem. Então nunca deixe de usar a tábua. Daí com a mão eu já estou soltando. Será que eu vou conseguir tirar inteiro? Não vou não, já quebrei. Deixa eu pegar aqui também. Aqui, tirei de um lado só. Mas é esse ossinho aqui, ó. Que ele fica em formato de triângulo. Pronto, outro lado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso.
Isso quando eu vou tirar o filé inteiro, ele sempre atrapalha, eu perco um pouco de carne aqui da ponta, tá? O que eu vou fazer agora? A gente tem esse assa fácil, eu vou tomar cuidado para deixar ele. Da parte da frente, o que eu vou fazer? Vou pegar a pele e eu vou tomar cuidado para não rasgar ela. Mas eu vou descolar ela aqui. Ninguém nunca viu esse preparo? Já? O que fica legal também, não para você que não curte porco, né? Mas eu gosto muito de assar. Eu faço exatamente o que a gente vai fazer. E eu coloco umas fatias de bacon fatiado mesmo, aqui em cima. Então você protege o peito. E, ó, vem descolando até a ponta. Ele já vem temperado com sal, enfim. Eu gosto de pôr sal só na pele, para a pele ficar mais sequinha e crocante no final. E aqui eu não vou tirar isso porque ajuda bastante a gente. Subiu, tá cozido, tá? Eu vou pôr a luva de novo, para não ficar com a mão suja de manteiga. E a gente vai rechear essa parte com a margarina, perdão. A gente está usando hoje a margarina delicata, tá? 75%. Vocês conhecem? Já usaram? Boa. Pôr de novo essa luva. Essa luva que é difícil, que eu vou apanhar agora aqui. 5 minutinhos. Oi? É. Agora tá úmida. Antes estava suada. Também estava úmida. Hoje eu não vou usar os miúdos. Mas o miúdo é muito legal para quê? Como é que eu gosto de usar ele? Farofa, enfim. Mas eu gosto de deixar ele solto na assadeira. E eu aproveito para fazer um molho depois. Então todo o caldo que fica aqui junto com os miúdos eu coo, faço um roux, manteiga, farinha de trigo, coo, uso esse caldo para fazer um molho depois com um pouco de caldo de frango. Fica bem legal também, tá? Hoje eu não vou fazer porque o nosso tempo está mais puxado, tá? Então, ó, nossa margarina temperada. A gente vai pegar ela, pegar primeiro um punhado desse tamanho e vou devagarzinho aqui, ó. Eu vou colocando e aqui depois eu vou espalhando ele com a pele, que daí eu faço pouca bagunça, tá? E a gente vai espalhando ele assim. Daí o que sobrou, está um capricho aqui, tá? Foi. Daí o que eu vou fazer agora? De novo. Vou tirar. Posso te aproveitar? Obrigado. Esse aí esvazia para mim. Os dois voltam. Só dá uma lavadinha para mim. Dentro dele, o que eu vou pôr? Só algumas ervas frescas para trazer aroma, mas é uma quantidade suficiente para a gente não interromper a circulação de ar e a gente conseguir ter um calor bem uniforme. Vocês costumam amarrar a perninha? Pode amarrar também, tá? Hoje eu não vou amarrar porque a gente está com pouco tempo para ele assar. Então eu já consigo pegar um calor de cima. Mas eu entendo que amarrar sempre fica mais bonito, tá? É só por uma questão de tempo, tá? Muito bom também, quem tiver condição de comprar um termômetro de espeto, utilizar o termômetro por quê?
se não me engano, a carne de frango e a carne de porco, ela fica cozida em 72 graus. Você coloca o termômetro, atingiu 72, desligou o forno, não tem chance de passar do ponto. Isso é bem bacana também. Mas aqui a gente está com o assa fácil. Tá? Vou pôr um pouco de suco de laranja, porque dá pra gente fazer esse molho depois, a gente coa ele e faz um molho. E eu vou pôr um vinho branco. O vinho branco, é importante sempre ser seco, tá? Independente da marca, para cozinhar, é sempre bom um vinho seco. Só vou cobrir essa assadeira. Depois o álcool vai evaporar e a gente consegue coar, enfim, fazer o molho que for, tá? Então fechou, vou pôr para assar. Aqui a gente está a 200 graus, depois eu vou abaixar. João, tem que ter o plástico, o alumínio. É bom, é importante para a gente não queimar ele de cara. O que eu vou fazer hoje? Eu vou deixar 200 graus, ele vai pegar uma boa coloração, depois eu vou baixar bem a temperatura do forno e vou deixar ele devagarzinho até cozinhar 100%, tá? Mas o alumínio é importante. O alumínio ele não vai ajudar com suculência, enfim, não. É só pra gente não queimar ele de cara e depois ele ficar cru, tá? Mas se a gente tem um bom controle de forno, dá pra fazer ele legal. Esqueci. Vou botar um pouquinho de sal só na pele, porque a gente vai ter uma pele mais crocante. Pronto. Sal fino, é. Pronto. Então, 200 graus em 30 minutos eu já vou dar uma olhada. Dessa vez o 1200 a gente não vai usar, mas se colocar ele ali para assar, a gente consegue um bom molho depois. Então vamos lá. Salada de batata. Então, como eu já falei, o grande diferencial dela é que ela é uma salada de batata assada. O que eu vou fazer? Peguei uma batata, cortei em cubos mais ou menos desse tamanho, pré-cozinhei ela até ela ficar al dente. Al dente para crua, tá? Porque o forno ainda assa e vai dourar bem ela. Então, vou pôr ela aqui na superfície. Tenho mais umas aqui. Vou aproveitar. Com casca e tudo, tá? Acho que a casquinha no forno fica bem gostosa. Acho que a gente não precisa tirar. Só lavar bem. Daí aqui, uma boa quantidade de sal. A gente tem pimenta do reino? Você vê pra mim? Oh. Sal. Aqui se eu tiver aquele sal de parrilla, sabe, para churrasco, fica uma delícia, que ele fica mais pedaçudinho. Aqui eu vou soltar uns ramos de tomilho, soltar grosseiramente. Tomilho é uma especiaria uma erva, desculpa, que eu gosto muito. Combina com tudo, do peixe ao frango, ao porco, à carne, batata. E vou pôr um pouco de alecrim também. Alecrim. Não? Tá.
Então, não tem, acho que o Fê não trouxe pimenta do reino, mas com certeza pode pôr uma pimenta do reino aqui, tá? E aqui eu tô colocando azeite. E eu vou misturar bem isso aqui, tá? Ah, quero pôr margarina, quero pôr manteiga, enfim, pode pôr, tá? A gordura, a gente fala que é condutor de sabor. Então, se eu tenho um alecrim aqui separado e eu consigo colocar esse alecrim em contato com algum tipo de gordura, o sabor do alecrim vai passar toda para a gordura e vai contaminar o prato todo, né? Vai passar, esse sabor vai correr. Então, é super legal. Tem alguns preparos que a gente faz que chama confitado. Vocês já ouviram falar? O que é confitar? Isso, em gordura. Sempre tem que ter gordura. Então, gordura de porco, gordura de pato, azeite, óleo, o que for, tá? Isso vai pro forno agora. Até quanto tempo, cara? Até ficar dourado, corado. Eu faço em casa, meu forno de casa é fraco. Forno de casa convencional. Às vezes fica 1h30, 2. Às vezes vai mais rápido, depende do forno, né? Então aqui, sempre de olho. Eu acho que a gente podia aumentar a temperatura desse forno. Você consegue, por favor? Pessoal, então acho que salada de batata está no jeito. Normalmente, o que eu faço? Eu utilizo bacon para salada de batata. Faço um bacon refogado. Dessa vez, Natal, vou usar tender. Que eu acho que tem tudo a ver, faz sentido, tem um gostinho caramelizado. Então, eu já tenho um tender em cubo, eu vou cortar ele só um pouco menor, mais ou menos do tamanho das batatas, para eu ter algo parecido. Mas assim, como aqui na padaria a gente caça, a gente pega muita encomenda de assados, alguns como tem até pernil pra gente temperar, essa manteiga temperada posso usar? Tudo. Pode usar em tudo, é uma delícia. Eu acho que é uma coisa coringa, assim, sabe? Manteiga, cara, dependendo da proteína, ela já vai ter a gordura natural dela. Mas se acrescenta gordura, de qualquer forma, sempre vai elevar muito o sabor. Margarina ou manteiga vai elevar mais ainda o sabor, tá? Então, você pode usar com certeza. Talvez você pode fazer o pernil, faz uma margarina temperada e vai vai pincelando nele para ele ficar bem douradinho, enfim, fica incrível, tá? Eu quero, pode pôr 250, que eu tô achando fraco. Quer dizer, 230, né? Não vou me... Tá. Não vou me precipitar, não. Aqui eu vou dar uma salteada pra gente potencializar o sabor e tá pronto. Daí a gente já tem nosso mise en place da salada de batata pronto, tá? Boa. Vamos saltear o tender. Na sequência a gente faz arroz e faz farofa, tá? Dessa, cara, eu trabalhei em um restaurante que a gente fazia as carnes na brasa. E daí do lado a gente sempre tinha uma panelinha que a gente deixava na churrasqueira com manteiga nosete. Ela ficava ali dourando e a gente ficava pincelando a carne de tempos em tempos com essa manteiga ou com margarina. Incrível também. Vou pôr um pouco de margarina agora. Você consegue mais um pouco para mim, por favor? Vamos fazer... mais umas duas dessa aqui. A gente vai fazer farofa, tem que ter, né?
farofa que a gente vai fazer é uma farofa de bacon. Primeiro a gente vai usar farinha panko. Então aqui selando ele para dar uma boa douradinha, realçar o sabor. Depois a gente vai para a farofa. Eu já vou começar a cortar a cebola e o alho. Acho que toda vez que a gente coloca alguma coisa em uma frigideira, uma panela, a gente já tem o costume de sair mexendo logo, né? Mas vamos deixar para ele começar a caramelizar. Eu acho que o tender não tanto, principalmente mais uma carne bovina ou de frango, sim. Tem que deixar. Quanto mais a gente mexe, mais a proteína solta água. E em vez de grelhar, a gente passa a cozinhar o produto. E o que a gente quer aqui é o douradinho, tá? Deixa eu ver. Ainda não está dourando, então a gente vai deixar aqui só. Pronto. Para a nossa farofa, eu vou cortar alho. Como eu estou fazendo uma quantidade pequena que é demonstrativa, vou pôr uns 3 dentes de alho, tá? Boa, obrigado. Agora começou a dourar. Aqui a gente vai fazer uma reação de Maillard. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Só você? Reação de Maillard é a caramelização dos aminoácidos, proteína, carboidratos, tudo que tem na proteína. Sabe quando a gente tem aquele bife que está branco, 100% branco? É um bife que não tem muito sabor. Agora você come aquele bife douradinho, é um bife que teve uma boa reação de Maillard, que é essa caramelização que a gente quer. Como se fosse isso. Daí como é que eu faço uma reação de Maillard se eu for fazer um peito de frango, por exemplo? E panela bem quente, gordura, você coloca a carne e deixa ela ali. Você só vai virar ela do outro lado quando a gente tiver uma crostinha bem feita. Pronto. Voltou? Show. Vou cortar uma cebola agora, cortar 2 cebolas. Cebola, normalmente eu sou bem chato com o corte, para ela ficar bem pequenininha. Na farofa eu gosto dela um pouco mais grossa, que a gente faz ela bem devagar ali e a gente consegue morder, ter aqueles pedacinhos de cebola que eu acho que fica uma delícia na farofa. Aqui eu já vou adiantando, inclusive, eu vou pôr agora, essa frigideira esfriou, eu já vou pôr o bacon, porque a gente já vai acelerando e o bacon sempre gosta de trabalhar ele com uma frigideira fria, fria não, temperatura ambiente, né? Para a gente ir derretendo a gordura natural dele e ele ficar bem crocante. Se eu coloco no fogo torando, ele vai só dourar por fora e essa gordura não vai derreter. E...
Enche nosso bacon. Depois pede já para o pessoal começar limpando e colocando, por favor. E é isso. Para farofa, eu vou deixar os cubos mais ou menos desse tamanho, tá? Não vejo problema. Vamos murchar. Nosso bacon tá pegando uma coloração aqui. Deixa eu guardar aqui. Alguém sabe qual é o nome desse corte que eu fiz com a cebola? Então, aqui a gente chama muito de brunoise. Mas o brunoise, para ser brunoise, ele tem que ser um cubo exatamente perfeito. Então, na cebola a gente chama de ciselê. Ciselê é o corte normal da cebola. E toda vez que eu faço assim, chama haché. Então, o alho, como que o alho está cortado? Haché. Picadinho. Picadinho. Picadinho é mais fácil, né? Aqui, o bacon já está dando uma boa dourada. Eu vou entrar com margarina, a delicata. Agora eu vou pôr uma boa quantidade, porque eu quero dourar a cebola, tá? Vou dourar bem a cebola. Depois a nossa farofa vai ser hidratada com essa margarina aqui. Cebola para cá. Agora eu vou esquecer essa cebola, que ela fica bem dourada, tá? Enquanto isso, eu já vou cortando a banana. Banana é o seguinte, para fazer a farofa, ou qualquer preparo, quanto mais madura ela tá, eu entro no final do preparo. Se ela tiver um pouco mais verde, claro que o ideal não é usar banana verde. Eu deixo cozinhar, porque ela vai quebrando um pouco a cica, o amargor, enfim. A gente vai dando uma realçada nos açúcares dela, ela vai ficando docinha. Tá? E aí, tranquilo até então? Tranquilo, né? Vamos lá. Banana, eu vou usar 2. Aqui eu poderia usar uma farofa de castanha também, acho que tem total sentido.
É, banana prata. Oi? É, a banana da terra eu gosto muito, mas tem que dar uma boa fritadinha nela. Mas acho uma delícia. Eu gosto da banana prata porque ela cozinha mais rápido, mais docinha. Mas eu acho que tranquilo, cara. Dá pra usar facilmente. Tá? Deixar aqui nosso pré-preparo já no jeito da farofa. Como que tá aí? Deixa eu ver. A batata? Achei. Já pode deixar mais um pouquinho. Pode. Então, ó, a nossa banana cortada, uva passa no jeito, tudo certinho. Agora é só o tempo. Para a salada de batata, tudo encaminhado. Nosso fiesta está no forno. Já vou acelerar o arroz e depois a gente faz o molho, tá? O arroz, amêndoa, só isso. Vai ser amêndoa tostada. O que eu vou fazer? Vou usar essa faca para ter mais jeito. Eu vou dar uma cortadinha nela aqui. Se já quiser comprar uma laminada, manda vir. Eu acho que a amêndoa não é um produto barato. Se eu coloco ela no triturador, eu acho que a gente vai perder a estética dela. Eu acho que além do sabor, ela é bem bonita, assim, agrega bastante no prato. Então, no triturador, acho que ela vai virar mais uma farofa. A pessoa não vai ter percepção que está comendo amêndoa, sabe? É o que eu acho. Mas assim, se você temperar e tal, vai dar super certo. Daí na farofa você pode viajar, assim, de elemento doce a gente está usando a banana e uva passa, mas você pode usar... Qual é o nome daquela da fruta laranjinha? Esqueci. É damasco. Isso. Damasco fica bem bacana também. Já está começando a dourar. Daí no final eu coloco o alho, tá? Para não ter chance de eu botar desde o início e ele acabar queimando. Daí, de proteína, normalmente vocês vendem o quê? O Fiesta, pernil. Depende também do que a pessoa leva pra gente também a carne. Entendi. Ah, como a pessoa leva para você? É. Ela compra e manda você fazer? É. Ah, entendi. Não é um cardápio seu de natalino? A carne, geralmente, não, mas... Os acompanhamentos, é. A gente oferece as duas opções. A gente compra já pronto, a gente a vaga no forno para legal. Assar ou assar e temperar. Entendi. Entendi. Top. Legal. Vocês são da mesma padaria, não? Sim. Ah, sim. Daí, você, seu nome é? Cida. Cida? Daí é a Cida que fica de frente da cozinha. Não.
Cláudia, legal. Ah, então quem manda aqui é ela. É. Eu tentei ela prepara. Aqui é assim. Uma pega, encomenda, outra prepara e outra. Entendi. Legal. Daí, o que tá apitando aqui? Ué. Esse fogo desligou. O que eu acho importante toda vez que a gente trabalha com amêndoa ou alguma castanha? Tem que aquecer. Porque castanhas, no geral, é muito rico em aroma, né? Em gordura, em óleos, enfim. Quando você aquece, esse aroma sai, exala. Você tira aquele sabor que está parado e ele vai para fora. Então, a melhor forma de você potencializar o sabor de uma especiaria, de uma castanha, enfim, é dessa forma. Tá? Então, a nossa castanha, a nossa amêndoa para o arroz já está no jeito. Aqui, nossa cebola está quase no jeito. Vai voltar agora, vai ficar boa. Eu vou pôr um pouquinho de azeite nas amêndoas só para ela pegar uma coloração maior. Ó, a batata já está corada, então para a salada que a gente quer, a batata tem que ficar desse jeito, tá? Cebola está começando a dourar. Daí aqui, só bater mais. Nossa cebola tá assim, eu vou entrar com alho, tá? Tá douradinha. Vai cair o alho. Eu já tenho a nossa maionese temperada aqui. Vou provar ela. Top. Eu vou entrar com a nossa maionese temperada na salada de batata. Não interfere porque eu estou usando a maionese salada, que ela já é pronta. Se eu faço a minha maionese com ovo ou com leite, vai interferir completamente, tá? Vou pôr. Daí, o nosso tender, eu ia até entrar com ele agora, mas eu vou pôr no final para a gente ter um contraste de coloração, tá? Antes de continuar com ela, eu vou voltar para a farofa para a gente ter... Tá gostoso? Boa. Não vou pôr a banana desde o início, porque ela ainda está relativamente madura, tá? Qual que é o segredo que eu usava para fazer uma boa farofa de uma maneira rápida em restaurante? Eu pegava a farinha panko e colocava ela na frigideira sem nada, sem absolutamente nada. E eu ia dourando ela. Quando ela estivesse no ponto de coloração que eu quero, eu tirava ela da panela e guardava. Era uma farinha panko só que torrada.
Depois eu só acrescentava cebola, alho e margarina. Então a gente tinha uma farofa super rápida. Porque qual é a dificuldade, né? O processo para você fazer uma boa farofa é, primeiro você torra a farinha, para você ter uma farinha crocante, e depois você entra com a parte líquida, né? Então a margarina, a manteiga, enfim. E a mesma coisa aqui. Eu já fiz o nosso refogado, eu vou torrar bem essa farinha para ela ficar bem crocante, e depois eu vou entrar com a gordura aos poucos para não ter chance dela ficar xoxa. Tem nada pior do que uma farofinha xoxa, né? O bom é quando ela está bem crocante. Eu gosto de fazer muito farofa com farinha de flocão de milho. Eu acho que fica bem legal também. E misturar farinha com flocão de milho, com farinha de biju, fica bacana. 3 farinhas é uma delícia. E tradicional, né? Vamos voltar agora para cá. Deixa eu pegar essa colher. E aqui eu vou botando aos poucos. Eu quero que a batata prevaleça também. Muito, muito. Eu amo, cara. Tem um restaurante no Rio que é o meu preferido, chama Braseiro da Gávea. Quem for pro Rio tem que ir, que eu acho que lá é o lugar que o carioca gosta de comer carne. Daí a gente come muito arroz de brócolis, vem uma picanha enorme, o lugar é bem tradicional, vem naquelas, sabe aqueles pratinhos de alumínio prateado? Eles botam tanta comida que até chegar na mesa cai a metade no chão. Daí a picanha, um arroz de brócolis e farofa de ovo. Farofa de banana. Ovo ou ovo com banana. Eu sou da banana 100%. Eu acho que ela fica mais... Eu gosto muito do doce no salgado, né? Não, o legário, o galito. Não, o legário não. O legário é barra, né? Ali tem alguns. Aqui eu vou pôr mais maionese. Senti que dá pra pôr mais. Bom, acho que agora já tá no jeito, tá? Aqui eu gosto de servir ela normalmente em uma travessa maior. Hoje eu vou servir em um prato, tá? Mas ela em uma travessa grande, assim, aquela travessinha marrom que a gente botou para assar, fica linda. Tá? O que eu vou fazer? O tender vai por cima. Eu pedi para cozinhar alguns ovos. Aqui o ovo a gente deixou com a gema dura. Mas quando eu faço, particularmente eu gosto de deixar a gema ainda meio mole. Então eu deixo 5 minutos e meio, 6, que a gema no centro ainda fica mole, uma delícia. Tá? Daí a farinha sempre, de tempos em tempos, vai mexendo, porque tá com... exato, para ela ficar bem crocante. Fogo bem baixinho para ela ficar bem crocante. Também é isso, eu tenho uma memória afetiva da minha avó fazendo salada de ovo, que é ovo com maionese, né? Ou ovo com requeijão. Eu amo isso. Então aqui a gente consegue chegar no meio termo. Pronto. Só pelo barulho a gente consegue ver que ela tá pegando crocância, né? Então aqui só dar mais uma mexidinha pra gente incorporar esse ovo. Botar mais um pouquinho.
mais uma. E daí ela vai ficar com uma cara bem diferente da tradicional. Fica. E o sabor fica mais intenso também, né? Pronto. Daí como é que a gente faz agora? Nesse estágio da farofa já crocante, a farinha crocante, eu vou entrar com a banana, que ela já vai dando uma boa aquecida. Vou abaixar o fogo. Que farofa para queimar é um pulo também. Vou entrar com a uva passa. E ela vai ficar bem douradinha. Já tá com uma cor. Nossa, totalmente assim, uma reinvenção O quê? da farofa. Ai. Aham. Eu acho que usar a farofa panko, porque eu acho que normalmente padaria, ceia de padarias, enfim, é conhecido, as pessoas esperam algo um pouco mais tradicional. Então acho que só o fato de você estar trocando a farinha por uma farinha panko, fazendo uma farofa de banana com bacon, que não tem nada de natalino até aí, e você coloca um ingrediente natalino, que é a uva passa, acho que o cliente percebe, vê muito valor nisso. Que tava com medo de ter acabado minha manteiga. Minha margarina, que a gente usa. O que eu fiz? Farofa para um lado, abri um espaço na frigideira e estou colocando agora a nossa margarina para ela derreter e a gente conseguir hidratar a farofa, tá? Se eu coloco tudo de uma vez aqui, vai ser um pedaço de margarina empanado de farinha, não vai derreter direito. Então, sempre bom deixar do lado. E agora a gente vai aos pouquinhos aqui incorporando. Não, farofa, a minha regra para fazer, minha não, minha nunca. A regra para fazer, não vou ter essa prepotência. A regra para fazer farofa, uma boa farofa é torra primeiro a farinha, você vai secar ela, vai deixar ela crocante. Depois você vai empurrando ela pro lado, coloca a gordura que for, que daí você criou crocância e depois você desidratou ela, criou crocância e agora você está hidratando, tá? Aqui eu ia pôr uma salsa, acho que eu não vou pôr não. Acho que tá bonito do jeito que tá, né? Já vai ter outras coisas verdes. Sabe o que eu queria? Acho que a gente tem mais um bowl desse, será? Não? Então vamos servir aqui. Eu vou servir nossa farofa aqui. É, eu vou fazer isso. Quero. Eu não botei sal, né? Esqueci. Vamos ver. Não precisa. O bacon já deu o sal suficiente. Entenderam aqui? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou servir a farofa aqui. A salada de batata no bowl. Que cabe mais. E essa salada de batata é que vocês vão provar. Então, vai dar bom. Deixa eu ver aqui. Então, a gente está com os 3 acompanhamentos quase prontos. Depois a gente vai fazer um molho de mostarda para acompanhar o Fiesta, que é importante. Depois vai finir. Qual que é a fofoca boa aí? Oi? Do que? Fora do contexto, De galinha caipira? Ó, a Seara. Boa pergunta. A Seara tem o bento.
que a gente tem o frango orgânico e o bento é um frango caipira. Então, é isso, ele atende suas expectativas. É um frango que vive mais, tem 70 dias de vida, né? A ave que a gente come no dia a dia vive normalmente 42, 45 dias. O caipira vive 70 e poucos dias, 70 ou 80 dias, se eu não me engano. De cabeça agora eu não me lembro. Então é uma ave um pouquinho mais firme, mais dura, mas tem bem mais sabor, né? Então para fazer aquele ensopado, uma delícia. Gente, farofa, eu vou por aqui mesmo. Só por com cuidado para não fazer besteira. Oi? Tá. Mandar para cá? Aqui eu já vou dar uma geral para a gente seguir, tá? Eu acho que é isso. Começa a torrar ela com pouca gordura, ou sem nada de gordura. E daí depois você faz essa técnica de jogar pro lado e pôr a gordura aos poucos, que fica outra coisa. Salada de batata, como essa que eu tô fazendo vai ser exatamente o que vocês vão provar, eu já vou passar para um bowl maior e daí não tem erro. Deixa eu pegar essa colherzinha aqui. Por favor. Aqui. Trabalhei em o primeiro restaurante. É isso, né? Eu acho que é muito referência à gastronomia. Então, você vai pegando um pouco da técnica de vários restaurantes que você já passou, trabalhou, receita que você viu, e vai adaptando. A gente fazia com uma maionese de leite e com aquela batata, a gente chama batata calabresa, que é aquela bolinha. E a gente pegava um aro de alumínio, colocava a salada de batata dentro e botava um tentáculo de polvo em cima. Então era uma salada de batata com tentáculo de polvo grelhado. Maravilhoso isso, cara. E tô fazendo uma propaganda, né? Mas eu fui fazer essa salada de batata uma vez, eu fui fazer um churrasco despretensiosamente. E toda vez que eu vou fazer churrasco, o pessoal pede. Uma salada de batata muito boa também, bem fora da caixinha. Batata doce, cozida. E você faz uma maionese com um pouquinho de wasabi. Só um pouco, para você ter o sabor e não ter a picância tão forte. Fica deliciosa, tá? Então aqui a gente vai agora dar um carinho, né? Então os pedacinhos de tender. Poderia ter misturado o tender também, só que eu ia acabar com o contraste de cor que a gente está querendo. Tá? A gente ia ter algo mais monocromático. Então um tender douradinho. Caiu muito aqui para esse lado. Só vou jogar um pouquinho aqui para a gente ter. O ovo. Será que eu ponho uma uva passa aqui ou não? O que vocês acham? Já tem, né? Vocês são time uva passa ou não? Não? Total? Eu não sou tanto. Tipo assim, vamos lá, arroz com uva passa não é minha praia. Mas no Natal eu acho que tem uma liberdade poética para usar. Vou pôr um pouco de alecrim, para a gente ter uma coloração legal aqui dessa salada. Pronto. Então aqui, salada de batata, arroz de amêndoa. O que eu vou fazer? Acabei de ter essa ideia. Eu vou botar um pouquinho da nossa amêndoa também na salada de batata, porque aqui a gente não tem nada crocante.
E daí é legal sempre ter um crocante em tudo que a gente for fazer. Ah, acho que ficou bonito isso aqui, hein? Gostei. Deu. E eu acho que o alecrim, alguns preparos, dá mais cara de natalino ainda. Tá. O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma panelinha e a gente vai fazer o molho da ave fiesta, tá? Fala lá pro pessoal, para mim, por favor, que a gente já tá na reta final aqui, tá? O molho, o que a gente vai fazer? O que eu queria ter feito hoje, só que o pessoal na produção trouxe errado. Eu ia fazer um molho de mostarda à base de creme de leite fresco, tá? Trouxeram um creme culinário. Eu, particularmente, para esse molho, eu tô com mostarda Dijon, que é um ingrediente bom, enfim, eu não quero usar creme culinário, tá? Então eu vou dar algumas bases aqui conversando com vocês de molho, e daí depois eu vou explicar por que eu cheguei na conclusão de usar um bechamel nessa situação, tá? Eu acho que, cara, o mais legal da cozinha é isso, que você sabe o resultado que você quer e você consegue chegar no resultado de maneiras diferentes, tá? Então, vamos lá. Como é que eu poderia fazer esse molho para o Fiesta? Eu acho, antes disso, eu vou falar só um pouquinho da importância de molho, que eu acho que o molho é uma das coisas mais importantes que vão em qualquer prato. Toda vez que eu penso em um prato, esse prato obrigatoriamente tem que ter um molho, porque o molho é o que vai conectar todos os sabores, ele junta, faz a união de tudo. E um prato mais ou menos com bom molho, se o prato mais ou menos fica um prato outro nível, tá? Como é que eu poderia fazer? Aquele caldo que sobrou do Fiesta assado, eu posso coar ele com uma peneira, jogo os miúdos na assadeira, posso botar um merripoá. Merripoá é uma base para fazer caldos e molhos, que é cebola, cenoura e aipo, tá? Daí pode botar alho poró, alho, enfim, você vai ter um caldo ali, correto? Aqui eu vou fazer o roux. Roux a gente mostrou ele, mas farinha com manteiga, um espessante, é um tipo de espessante. Faço um roux, 50 gramas de margarina, 50 gramas de farinha de trigo. Vou pegar aquele caldo. Primeiro boto um pouco de vinho branco. Por que o vinho branco? Porque ali tem muita gordura já do Fiesta assado. O vinho branco é ácido. Então eu vou quebrar esse excesso de gordura com a acidez do vinho branco. Quase um bechamel. Vou entrar com aquele caldo, entro com um pouquinho de caldo de frango. Vou diluindo aos poucos. O segredo sempre é diluir aos poucos para não empelotar. Qual que é o nome disso? É um velouté. Velouté é um molho feito... É como se fosse um caldo de frango, ou um caldo de carne, ou um caldo de peixe, espessado com roux. Daí eu estou utilizando o caldo do cozimento do Fiesta, que é um caldo muito potente e saboroso, para fazer esse velouté. Posso finalizar com um pouco de mostarda Dijon. Vocês já viram que eu sou viciado na mostarda Dijon. Ou não, mas aqui eu já tenho um molho demais para colocar em cima da ave. Um outro molho de mostarda bom também reduz um pouco de vinho branco, reduziu creme de leite fresco, reduz 50%, ele já espessou. Finaliza com uma colherada de mostarda Dijon, acabou. É o mais fácil de todos. Minha situação de hoje, eu fiquei sem o meu creme de leite fresco. Não quis usar creme culinário para essa ocasião, pedi para fazer um bechamel. Então eu vou ter uma base de bechamel. Mas o que eu vou fazer? Para conseguir quebrar um pouco da gordura, vou reduzir vinho branco, vou reduzir ele quase a seco, entro com bechamel e uma colher de mostarda. Foi muito na teoria tudo, mas vocês conseguiram visualizar? O mais importante é visualizar tudinho, tá? Vou pegar
na panela. Ligar aqui. O máximo por enquanto. Vou pôr o vinho branco. Então, assim, por que eu expliquei tudo isso? Porque isso mostra que a gente não depende de uma receita regrada para cozinhar. Eu me planejei para fazer uma coisa, tive que adaptar e vocês vão ver o quão bom vai ficar também. Tá? Foi. Vou fornecer sim. Eu vou enviar para vocês e depois vocês compartilhem. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Para dar uma aromatizada, mas sem trazer aquele sabor forte, um dente de alho inteiro e um pouco de tomilho. Não vou pôr alecrim, que eu acho alecrim muito forte, vai predominar muito o gosto do alecrim. Quando eu terminar de reduzir esse vinho branco, eu vou retirar isso aqui e a gente segue para a finalização do molho, tá? Pronto. E aí? O que vocês estão achando? Bom? Quem colocar uma coisa, um desses preparos na ceia, eu acho que eu tenho direito a comer um prato, tá? Vou bater no restaurante de vocês, vou perguntar se o vendedor tá passando direitinho. Quero receber com um pratinho disso aqui. Pessoal, eu não falei na parte da manhã, mas se vocês puderem depois dar uma olhada no meu Instagram, é João Lucas Baggio, com 2 Gs, tá? Eu posto algumas receitas, eventos da Seara, é João Lucas Baggio, B-A-G-G-O. Na dúvida, no perfil da Mipão, tá com o meu @ lá. Obrigado. Pessoal, ele já começou a dourar. Daí agora eu vou pedir para o meu amigo técnico aqui do forno abaixar, por favor, a... Cadê? Daí aqui, ele já deu uma boa caramelizada. Eu vou regar um pouquinho ele, para a gente ter ele bem suculento. Você vê que toda a salsa tá aqui debaixo da pele bem presinha, tá linda. E eu gosto muito de finalizar ele na hora de apresentar, colocando como se fosse um buquê. Oi? Não, abaixa a temperatura. Passa para mim para 180 graus, por favor. Então a gente vai... Então a gente começou com 230, abaixa para 180 e agora ele tem que dar o ponto, tá? Você consegue para mim uma colher de alumínio para ir regando, por favor? Uma colher grande. Eu vou pedir para ela trazer, a gente vai regar e continua, tá? Daí como é que eu gosto de decorar, fazer a finalização? Eu pego uma boa quantidade de alecrim e coloco bem aqui, ó. Daí fica um buquezão de ervas aqui, fica lindo. Aqui eu vou deixar reduzir quase a seco. Quando eu deixo reduzir o álcool evapora, a gente concentra muito o sabor do vinho, sem eu interferir na textura do bechamel que eu estou usando, tá? Daí que a gente não vai secando ele. Pronto. Você abre o forno para mim, por favor? Já vou tirar o alho e o tomilho. Ó, a banana a gente já usou. Pode. Fazer um purê de alho fica uma delícia. Tá? Gostei. Aqui a gente já usou. Essa aqui pode levar, tá? Eu fazia um purê de alho que a gente pegava a cabeça dele inteira e tirava só a tampinha, só a parte de cima. Daí eu branqueava 3 vezes. Branquear é cozinhar rápido, em água quente, para tirar o amargor. Depois eu cozinhava no leite durante uns 15, 20 minutos, para dar uma neutralizada também. A gente tirava todas as cabeças de alho e passava em uma peneira. E depois batia com um pouco do leite do cozimento. Ficava
divino, assim, muito branquinho, um gosto de alho presente, mas suave. E fazia um purê de alho confitado também, fica uma delícia. Então você tira também a tampinha da cabeça de alho, pega um papel alumínio, muito azeite, tomilho, fechou, forno. Uma época eu trabalhava com uma senhora que ela fazia o arroz, daí deixava o arroz queimar no fundo para jogar o feijão na panela, misturar e comer. Ela falava rapa do arroz. Eu adorava. Tem a primeira que eu falei, que a gente utiliza caldo de frango e aquele caldo coado do Fiesta que está assado, tá? Então você vai pegar uma base de caldo de frango e a gente vai coar aquele caldo. Roux, manteiga, farinha de... O roux é um espessante mais clássico que tem para fazer molho branco, é o clássico. A gente usa muito, o brasileiro usa muito, água e amido ou leite e amido. Funciona também, mas para esse preparo eu prefiro fazer com roux, tá? Acho. Então, por exemplo, quando eu faço um molho de vinho, então um molho de vinho do Porto, um molho de vinho Madeira, eu prefiro o amido. Um Bordelese, que é um clássico também, com vinho Bordeaux e Tutano, eu prefiro amido. Para essa base, que é um velouté com caldo de frango, manteiga e farinha entrega muito, tá? Depende do preparo. O amido, ele tende a deixar um pouco mais elástico e a farinha é mais quebradiça, mas o amido é realmente mais leve. Então, manteiga, farinha de trigo, derreteu, cozinhou essa mistura, vinho branco, entrar com acidez, e depois você vai entrando com caldo de frango aos poucos, mexendo com fouet. Daí você já tem um molho, que é um velouté. Se você quiser finalizar com uma mostarda Dijon, lindo. Para rechear sanduíche, sem leite, maionese, a base da maionese já não tem leite, né? É ovo. Daí, que tipo de sanduíche? O da manhã. Eu acho que maionese funciona muito bem, geleia de pimenta não tem. Eu faço também para aves um molho de jabuticaba, que eu reduzo o vinho tinto, entro com caldo de carne e deixo reduzir. Quando está quase no ponto, eu pego uma geleia de jabuticaba, coloco uma colher, vou mexendo, você tem um molho de jabuticaba. Que é uma delícia. Para essa época de Natal, combina muito também. Fiesta. Aí no caso, uma carne pernil, você tem aquela crosta. Eu gosto de fazer com caldo de laranja e primeira cachaça, né? Gostei, legal. E o reduzindo, colocando às vezes um pouquinho de caneta daquela. Quando a gente tem uma crosta na panela e a gente coloca algum líquido para tirar essa crosta, vocês sabem qual é o nome? Não. É o déglace. Déglace. O demi-glace, ele é o caldo de boi ou frango. É o seguinte, você tem o demi-glace, que é, se eu não me engano, a metade do caldo de uma panela reduzido. E daí você tem a glace, que é a metade da metade, daí é o mais reduzido ainda. Então você faz um caldo com osso, muito osso de boi, o músculo, que é uma carne que tem muito colágeno, tem gente que bota um pouco de mocotó, enfim. Entra com merripoá, que é aquela base de cenoura, cebola e aipo, e bota alho poró, enfim, tomate, alho, um buquê garni com tomilho, enfim. Uma panela desse tamanho, você vai reduzindo 12 horas de redução. Você coa isso e reduz uma panela menor. Daí você vai reduzindo o ponto, o que vai dar a textura dele é a própria redução com o colágeno do animal. Você não tem que botar farinha, enfim. A forma mais correta de você fazer todos esses molhos que eu estou falando é não usar amido nem farinha. Isso é uma roubadinha que a gente dá. O correto é a gente usar o próprio colágeno pela gastronomia francesa, né? Acho que não existe certo e errado. Usar o próprio colágeno do animal para dar o ponto. É bem legal. O caldo de legumes, Aham. Sim.
Aham. É isso. Eu acho que a gente acabou pegando muita base, assim, ultimamente, né? De usar molhos, não, caldos prontos, enfim. Mas, cara, eu acho que. Eu entendo que você fazer um caldo de carne dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Um restaurante de alta gastronomia, eu acho que é obrigação dele fazer isso. Você está pagando por isso. Mas para um restaurante com ticket médio mais acessível, de, sei lá, R$ 70, R$ 50, é um trabalho. Então você pode fazer com frango, por exemplo, carcaça de frango. Assa a carcaça de frango, deixa bem dourado. Você vai ter um caldo de frango, mesma coisa. Bota os legumes, doura tudo muito bem. A água deixa reduzindo. É mais rápido do que você usar, fazer um de carne, um de boi. Dá, você é cozinheira, filho, gostei. É, isso. A goma xantana é um espessante natural também. Ficou muito em alta. Eu falei hoje no início da aula sobre a Nouvelle Cuisine, que foi um movimento da gastronomia francesa. E depois a gente teve o Ferran Driat. Ferran Driat, já ouviram falar dele? Que ele é um chefe de cozinha de comida molecular. Eu não estou lembrando o ano agora que isso aconteceu, você sabe? Não. O Ferran Driat, ele começou a pegar técnicas da indústria para trazer para a gastronomia de restaurante. Então, goma xantana ele trouxe, que é um espessante, vidrificação, a comida que sai fumaça, você fazer o encapsulamento, né? Então eu faço um suco de azeitona, por exemplo, eu coloco cálcio e em uma água eu ponho um alginato. Daí quando eu coloco esse suco de azeitona nessa água, ela encapsula, parece um caviar, ela vira uma bolinha. Você coloca na boca, ela estoura na boca e fica líquido. A goma xantana é um bom espessante. É um bom espessante. Mas assim, eu não costumo falar porque é difícil de achar, enfim. Aqui, pessoal, eu vou entrar com o meu bechamel. Baixar o fogo. O vinho reduziu quase a seco, ó. Tá quase um caramelo aqui. Só os açúcares dele, tá? Então aqui eu tenho um dulçor. Eu vou entrar com o nosso bechamel. Aqui eu poderia entrar com vinho branco, não, com creme de leite fresco, tá? Fogo baixo agora. Fogo baixo. Vou entrar com a nossa mostarda. Deixa ela diluir bem. A gente tem uma peneira, por acaso? Consegue ver para mim, por favor? Deixa eu ver como está de mostarda. Mais um pouquinho. E eu vou entrar um pouquinho com limão e shoyu, tá? Vou aproveitar esse limão siciliano para trazer uma acidez. Vou pegar uma... Já pegou uma cor um pouquinho mais escura.
É isso. Pessoal, só vou esperar a peneira, vou coar e tá pronto. Não tem? Tá bom. Então, vou te pedir uma coisa. Então, esvazia isso aqui pra mim, que eu vou pôr o molho aqui dentro e a gente vai finalizar. Esse, né? É. A ave agora não vai ficar pronta, mas a gente já tem uma que a gente já fez. Tranquilíssimo, né? Aqui para trazer um frescor, eu vou botar um pouco de salsa fresca também aqui no molho, tá? A salsa, a gente tem as ervas finas, salsa, manjericão, coentro, enfim. Toda vez que a gente põe erva fina é sempre no final, porque se eu cozinho muito a erva fina, ela oxida e perde o sabor. Então sempre no final. As ervas da Provence, que a gente chama, que é o alecrim, o tomilho, sálvia, louro, enfim, eu posso pôr desde o início porque elas têm muito óleo essencial e não tem chance de perder o sabor. Boa, obrigado. Deixa eu botar um alecrim aqui. Pessoal, é isso. Então, primeiro módulo café da manhã feito. Agora, segundo, aves natalinas. A gente fez o fiesta, ainda está no forno, ele demora mais. A gente já tem o que o nosso buffet fez. Então, arroz de amêndoa muito simples, um arroz finalizado com amêndoa. Uma salada de batata, que o diferencial dela é que a gente está trabalhando com uma maionese temperada, não é basicamente uma maionese pronta jogada aqui. A batata é assada. A gente finalizou com tender para dar um aspecto natalino, mas a base é essa. Uma farofa panko com a técnica correta, dourando bem ela, entrando com a margarina só no final. E um molho com mostarda Dijon, vinho branco e bechamel, podendo ser creme de leite ou podendo fazer esse velouté que a gente conversou. Fechou? É isso, pessoal. Bom proveito. Obrigado pela presença de todos. Boa.
Tchau.